falar para vocês sobre o Cânone e a Margem, o lançamento de uma coletânea de artigos. Essa apropriação indébita, assim, uma palavra que é a palavra enunciada, né, um mau elemento, marginal, a palavra do discurso policial, precisa ser retrabalhado e ressignificado. Né? Então, aqui no contexto brasileiro, que é o que eu vou desenvolver um pouco mais, né, mais adiante, essa ideia da margem, da marginalidade, do marginal, está intimamente ligado, explicitamente ligado a toda uma série de discussões sobre exclusão projetiva, sobre projetos genocidários, né, que foram sistematicamente implementados no Brasil, e toda, em proporção a isso, toda uma estratégia de inclusão, de incorporação disso que está fora, disso que é excluído, né? Toda uma série de políticas de inclusão, denominado dessa forma. Portanto, essa ginástica preposicional, como chama, né? A exclusão, inclusão, né? Fora, dentro, todos esses exercícios que fazem parte dessa discussão. Eu já falei para vocês um pouco sobre o livro, né? Eu vou falar mais adiante, mais sobre a vista de um mapeamento da metodologia que permeou esse livro. Mas antes disso eu vou falar para vocês um pouco sobre essa outra ideia, essa ideia antinômica, né? A margem, que é a ideia de cânone literário, né? De um procedimento de modelização que haveria, por exemplo, uma série de obras que fazem autoridade na literatura, né, que consistem no sistema literário, que são essas obras que precisam ser preservadas, são essas obras que devem ser lidas, que devem ser estudadas, são essas obras que nós devemos dar para os alunos na universidade. Né. Então, toda essa discussão que surge a partir desse termo, né, convocado por essa expressão de cânone literário. Né. E ela tem uma exceção muito específica no momento contemporâneo. Em torno dos anos 1990 surgiu um livro escrito pelo professor de Yale, Harold Bloom, né, que tem um título pomposo, como o próprio Bloom, Cânone Ocidental, né, os livros e a escola das épocas. Né, todo esse projeto, um livro de 1994, de escolher, de determinar uma lista, né, de 26 autores. No final do livro, nem espacial, né, também com uma margem, a ideia de uma quebrada, né, que a Universidade das Quebradas pudesse ter uma perspectiva específica para ler todas essas questões. Então, evidentemente, esse Ocidente é um problema, né, de cara para nós. Né? Mas acho que continua sendo interessante a gente entender o que move esse projeto, né? Porque, evidentemente, não é uma coisa que termina nos Estados Unidos. Né? Toda uma discussão que eu acho que é muito brasileira. Mas o contexto desse livro é um contexto que nos interessa. Né? O Miguel Gravelar, no texto que eu coloquei para vocês verem, fala de um pânico, né? Portanto, um momento em que há um pânico de uma invasão, de uma perda, de um abandono de certos valores culturais, por conta do quê? Por conta de que tipo de figura, né? São claramente nomeados pelo livro, são os marxistas, as feministas, os afrodescendentes, os Foucaultianos, né, são todos aqueles que são, digamos assim, aqueles mais próximos da gente. Então, a gente não teria muita dificuldade inicialmente de ler o projeto dele, mas o pânico dele digamos que esses grupos, os marxistas, os afrodescendentes, né, as feministas, estariam destruindo tudo que é grande, tudo que é exemplar, tudo que causa admiração, né? E deixaríamos de ler a Idealista, né? A Shakespeare, os tragédias atenienses, Dante, Cervantes,
Balzac, Proust, Virginia Woolf, Joyce, Beckett, todos o que significaria um patrimônio da literatura universal que estaria sendo ameaçado por esses autores de menor qualidade, porque implicariam uma politização da literatura visando a correção de uma injustiça histórica, né? Por conta da escravidão, por conta da exclusão das mulheres. É preciso repensar a configuração dessa lista, que se trata de uma lista, para que se corrija. A palavra correção é uma palavra importante. Marcas de preconceito, de racismo, de classismo são completamente naturalizados dentro do nosso vocabulário, né? E as pessoas que são críticas a essa discussão dizendo que, na verdade, ela visa simplesmente uma correção linguística, como se o programa fosse simplesmente da ordem da língua, da linguagem, e que, na verdade, essas linguagens não descrevessem algo de muito mais complexo, que seria preciso mudar a realidade que perpassa essa linguagem, não apenas a linguagem. Mas a questão de fundo aqui é uma questão que diz respeito a essa sensibilização sobre o vocabulário naturalizado, né, e com todas as marcas de racismo e de classismo que a gente não percebe. Então, seria esse o ponto que vai aparecer nesse momento aí, né? Evidentemente que isso tem uma questão que não é nada linguística, né? E essa questão vocês vão reconhecer. O que estava acontecendo no momento é que, com as políticas de ação afirmativa, de cotas sociais, de classes raciais, havia de fato uma perda de um patrimônio das elites norte-americanas. Então essa discussão sobre o cânone, a manutenção pânica, né, de uma lista de grandes autores, tem um outro desdobramento, que é a questão das políticas de cotas, né, da entrada dentro da universidade de toda uma série de pessoas que não entravam antes por um direito legal, né? Então todas essas questões que são familiares aqui ao Brasil desde os anos 2000, quando começaram a se pensar aqui no Brasil também em cotas sociais, em cotas raciais, né? De todo modo, isso é uma questão que permeava, né, todo esse debate, que aparentemente é um debate puramente literário, né? Evidentemente que isso tem uma discussão que vocês reconhecem, a posição entre um critério de justiça social, chamada meritocracia, né? Essa oposição como ela é colocada, todos esses elementos que fazem parte do debate também muito importante aqui no Brasil. Só para dar uma pincelada ainda nessa discussão, né, antes de fazer algumas pontuações, algumas das ramificações disso aqui para a nossa discussão brasileira, né, o debate sobre o cânone no Brasil. Eu coloquei aqui para vocês um capítulo do livro da Leila Perrone Moisés, um livro que chama-se Altas Literaturas, né, que poderia ser lido, um grande livro, né, trabalha na verdade, com a ideia dos escritores críticos, né, e das listas que cada um desses escritores críticos produziu, né? Pound, Eliot, Haroldo de Campos, todos eles produziram listas, funcionam essas listas, mas é um livro que a literatura no final tem toda uma discussão extremamente superficial, no sentido que ela não entende muito bem do que está falando, mas no sentido uma crítica, digamos assim, ao perigo também que essa grande tradição modernista, né, estaria correndo. Aqui, no momento que o Ideal Gravelar, nesse pequeno artigo, ele mostra a quantidade de equívocos. Por outro lado, Hermano Viana é uma pessoa claramente alinhada no sentido de uma crítica a essa lista, né, a essa produção de alta cultura, né? Vocês acompanham aí o trabalho dele no jornalismo. Isso é, portanto, alguém que é claramente a favor de uma visão mais antropológica e menos
artística elitista da cultura, né? Com também um marcador importante para a gente lembrar, talvez a gente discutir atualmente. Né? Um ponto importante que essa discussão trouxe para nós aqui no Brasil foi a discussão sobre a reedição dos livros infantis como de Monteiro Lobato. Vocês lembram bem desse momento, né? O que fazer com as referências racistas que aparecem, né, a tia Anastácia, aos termos racistas, a toda uma cultura racista que permeia aquele livro, que é um livro lido pelas crianças. Então, como fazer? Reeditar esse livro, modificar o livro, editar o livro com notas de rodapé explicativas. Todos esses dispositivos foram discutidos, né? Mas numa questão que é armada por esse debate. Né? Por outro lado, há toda uma importante reconsideração das representações televisivas, né? Alguém como Joel Zito Araújo, um filme importante, e especificamente da literatura, alguém como Eduardo de Assis Duarte, revendo toda a produção de Machado de Assis, né? Um grande ator, um mulato, o ator mais canonizado do Brasil, em que medida que há uma questão de raça, né? No Machado, e que essa questão está ali, né? Que é preciso que a gente veja, né? E tenha elementos para ver como ela funciona, né? Mesmo acontecendo para a produção de literatura feminina, etc. Todas essas discussões são ligadas a esse momento de uma revisitação, né? Dessa grande lista dos autores consagrados, das obras exemplares. Né? Então, ainda vou fazer três considerações sobre o Cândido, para depois falar um pouco sobre a Marta. Né? A tese do Vuna é muito curiosa, porque ele parte da hipótese de que o que mobiliza, o que move esses grandes autores, o que faz com que eles integrem essa grande lista de autores é, no fundo, uma rivalidade com seus autores de influência. Né? E há uma guerra parrecida que move esses autores a substituírem, a derrotarem seus grandes modelos de predecessores. Né? Então, todos os autores eles são grandes leitores e para escrever, né? Para se tornar um grande autor, é preciso que essa rivalidade os mova a um desejo parecido de substituição, de deslocamento, de releitura, retradução parecida. É o desejo de matar o pai desses grandes autores que são lidos por filhos. Um drama de piano, eu diria que é, na verdade, shakespeariano, porque Freud é um grande leitor de Shakespeare. Né? Então, esse desejo de superar ou de substituir o pai é que move os filhos ao escrever. Então, esse aqui é o dispositivo que está por detrás do que eles chamam de angústia de influência. Na verdade, você lida com uma influência terrível dos seus modelos literários, né? E esses modelos é que você vai deslocar, vai manipular. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria mencionar aqui com vocês é a ideia de valor estético. Já que toda essa discussão é parte de uma questão. Qual o critério que faz com que nós escolhemos essas obras e não outras? Né? Machado de Assis e não Paulo Coelho. Né? Quais são o que move esse critério de seleção? Então aqui tem um elemento ligado à ideia de valor, que é o que vai definir esse clube, né? Esse clube dos seletos, certo? Então, há uma posição
que não é propriamente a posição do Bloom, que haveria uma qualidade intrínseca a essas obras, né? Alguma coisa da ordem da qualidade, né? Alguma coisa de ordem de algo que é autônomo, que está dentro dessas obras, né? Existe um valor estético, a palavra estética aqui tem um sentido muito específico de algo que ele dá sensibilidade, ou sensível, sentir, a estesis, né? Tem esse sentido do domínio do sensível, né? Então, essa ideia de que é algo da ordem da percepção, da sensibilidade, que está contido na obra e que, portanto, qualquer pessoa que lesse aquela obra acharia a mesma coisa, né? Mesmo que a questão está colocada aqui, vem lá de grande filósofo da estética, que é Immanuel Kant, que é fazer com que se comprove, se justifique que essa frase, o gosto não se discute, é uma frase infundada. Sim, o gosto se discute e é preciso, esse é o projeto de Kant, formular as condições, alguma coisa que tem a ver com o domínio do direito, do juízo, né? Que é necessariamente universal, que não é relativo, né? que é, portanto, da ordem de alguma coisa que todos concordariam, né? Esse é o ponto principal, no momento em que Kant pensa esse grande arcabouço da estética. Essa maneira como Kant pensa isso, ele pensa não com relação a obras, mas ele pensa com relação à natureza, né? A partir de duas categorias, a categoria de belo e de sublime. A categoria de belo é aquilo que dá prazer. Nós, diante de uma paisagem, nós sentimos prazer, né? Diante da tempestade, diante de um vulcão, diante do mar, né, do maremoto, nós sentimos medo. Isso define para ele não o belo, mas o sublime. Então, são esses os dois grandes campos que ele vai desenhar, né? Muito importante aqui para tudo que eu vou dizer adiante é que Kant parte de um ponto de vista que é particular, certo? Qualquer pessoa, em tese, deveria sentir medo diante de um maremoto. Né? Isso não é uma coisa que me é particular ou particular a você. Agora seria um sentimento universal, né? Mas esse sentimento, ele é preciso que ele seja vivido, que ele seja experimentado a partir de alguma coisa que é vivido, tanto uma tempestade, no mar, né? Então, alguma coisa da ordem em particular, uma coisa da ordem da experiência, certo? Então, esse dilema da experimentação é uma coisa que vai aparecer muito em toda a literatura marginal, né? Se trata, de fato, de pessoas falando sobre experiência da exclusão, né? E essa experiência é a experiência que vai ser tematizada por toda essa literatura. Um ponto que eu acho de junção entre esses dois campos aparentemente opostos, né? Ambos lidam com uma experiência particular, né? Uma experiência que é vivida, né? E que a ela vai ser dado um status universal, né? Do ponto de vista, ainda um terceiro ponto, né, para essa discussão, né, é a questão que vai se desdobrar em toda uma pergunta sobre o que é a literatura, o que deve ser considerado literatura e o que não é, certo? De uma certa forma, toda uma definição normativa do que é literatura, ou seja, nós sabemos o que é literatura, né? Quando você vai ver exatamente quais são esses textos que são considerados literários, a gente vai ver que as coisas são muito mais complicadas, né? De uma certa maneira, uma proposta que parece se opor a essa proposta kantiana, né, que aparentemente endossa um critério intrínseco, né, de gosto, né, mas que eu acho que não é assim que funciona Kant, mas uma proposta que deriva também de Kant seria uma proposta que afirmaria que não há nenhuma essência da literatura. Ou seja, o que significa essa frase? Que não há nenhuma essência da literatura. Qualquer frase
poderia ser considerada literária ou não, dependendo do contexto. Eu posso pegar a mesma frase, retirar de um artigo de jornal, e essa mesma frase pode ser considerada literatura, né? E eu preciso então entender como esse processo vai se dar, né? Então, esse esvaziamento, digamos, de uma essência qualquer da literatura também se reclama de Kant, deve ser lido a partir dessa crítica kantiana, né? Então, é interessante ver como, de uma certa forma, as duas posições opostas, né? Ou uma que supostamente acredita no valor intrínseco de uma obra, né? Há alguma coisa essencial em Machado de Assis que faz com que isso seja literatura, né? Há alguma coisa que faz com que um outro livro ou um artigo de jornal não seja literatura, né? Portanto, algo de intrínseco, né? Esse argumento e o seu oposto, que diz que não há nada de absolutamente essencial que define a literatura por oposição ao não literário, ambos os argumentos provêm da mesma fonte, né? Portanto, tanto aqueles que dizem que há algo de essencial em Shakespeare que faz com que nós tenhamos que ler Shakespeare para sempre, né? E não outros autores que não fazem parte do cânone, quanto uma discussão oposta, aparentemente, a essa, que faz com que acredita, né, que não há nada de essencial num texto, no mesmo texto, a mesma frase, pode ser considerada literária ou não, ambos vêm dessa mesma linhagem, né? Falar um pouco para vocês agora da nossa coletânea. O livro, então, ele se depara, né? Um certo tipo de literatura surge na periferia, né, nos últimos 10, 20 anos. Interessante que há entre esse tipo de questão e a própria questão das quebradas, né? São ambas topologias dessa margem que nos interessa, né? Esse tipo de literatura, ela se reclama de uma forma do testemunho, né? Entender exatamente o que significa essa palavra, mas que procura dar um tratamento cultural, literário, a todo um contexto que só tinha atenção policial militar do Estado brasileiro. Então, toda uma questão muito ampla, genocidária, né, do que acontece nas comunidades, nas favelas. Não é simples de se escrever, né? Nós temos grandes centros urbanos e justamente esses centros que produziram essa forma de literatura que nos interessa, né? Que vai falar especificamente sobre a experiência de subalternização, de exclusão que esses autores viveram, né? O mote é produzido pelo Ferrez, que fala de um deslocamento de foco, nessa frase que vocês, sem dúvida, já ouviram, né? Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto, né? Portanto, essa inversão de perspectiva se trata agora de redigir, de contar a história dessas experiências que na tradição brasileira sempre foi marcar o grande tema, o grande temário da nossa literatura, mas escrito por pessoas que não viviam, que não tinham essa experiência. Então, esse privilégio experiencial que aparece aqui, né, que me parece de extrema importância, né? Evidentemente que a reação dos departamentos de letras foi uma relação extremamente dividida, né? O julgamento mais comum era que isso não era literatura, isso não deveria ser livro, esses textos são textos mal escritos, esses textos têm problemas, esses textos têm toda sorte de limitações que são da ordem da imaginação. E o que está por detrás disso é, evidentemente, uma discussão sobre o que pode e o que não pode ser chamado de literatura, né? E vocês vão dizer, essas pessoas estão um pouco se lixando, né? Porque, na verdade, o que vai acabar sendo importante para esses movimentos, o perifa, né? A literatura marginal, o livro tem um capítulo sobre funk, sobre proibidão, né? Escrito por um professor aqui da casa. Todos
esses exercícios de reflexão marginalizados, evidentemente que isso tem uma valência, uma importância imensa na cultura, né, em que se a universidade reage ou não, se a universidade tem algo a dizer sobre isso, se a universidade considera ou não isso algo digno de ser analisado, isso não tem tanta importância. Mas justamente o que nós fizemos no livro é produzir, do ponto de vista da universidade, esse tipo de resposta, né? Uma resposta que procura, então, produzir algumas ferramentas para a leitura desse tipo de texto. Né? Quais são esses textos? O que define esses textos? Alguns elementos que me parecem importantes definir são textos, em primeiro lugar, territorializados. São textos marcados sempre com uma relação, ou com uma grande frequência, com uma relação com um território, né? Um lugar. Cidade de Deus, Capão Redondo, Rocinha, Nova Holanda, esses topônimos, né, não são lugares extrínsecos, né, eles todos têm eles são falados pelo texto, os textos falam a partir desses lugares, né, que armam um tipo de enunciação que é único, né, que é uma novidade na literatura brasileira. O segundo ponto que me parece importante lembrar, que eu já comentei com você, com testemunha, com origem judiciária, testemunha é aquele que depõe sobre algo que viu, né, que aconteceu, mas vai ter uma ramificação muito importante nos estudos literários, nos estudos culturais, a partir das grandes catástrofes do século XX, que são as catástrofes políticas genocidárias, né, tanto o nazismo de um lado, né, quanto os gulags soviéticos de outro. Portanto, a partir desse momento que esses textos vão ter grande importância, mas é nos anos 60 que eles vão ter uma visibilidade maior. Mais ou menos no mesmo momento, Israel, em torno do julgamento do Adolf Eichmann, né, um grande engenheiro do sistema concentracionário nazista, e de outro lado, em Cuba, um testemunho que colhia a experiência de um ex-escravo que no início dos anos 60 ainda estava vivo. Então alguém entrevistou, gravou essa entrevista, né, e produziu um texto, chama-se Cimarrón, né, que traz então essa experiência, que é a experiência tanto do genocídio africano quanto do genocídio ameríndio, todos esses grandes genocídios que vão ser tematizados especificamente por essa forma, que vai depois ter grandes ramificações nos estudos literários. Um ponto importante aqui, que nós, sobretudo nessa introdução que eu mandei para vocês, nós tentamos mapear, é toda uma tradição de discussões sobre a marginalidade. Né? Em primeiro lugar, já mencionei a vocês o texto da Janice Pellman, o mito da marginalidade, que durante muito tempo, uma referência, continua sendo uma grande referência dessa discussão, e a perspectiva dela, extremamente aguda, né, é de que a experiência da marginalidade tem um componente intrinsecamente conservador, né, porque aquele que narra as experiências marginais, tudo que ele quer é ser aceito pelo status quo, pelo status, né? Então, há esse embutido nesse desejo conservador, né, alguma coisa que mobilizaria uma forma extremamente ambígua, né, de diagnóstico da marginalidade, né, mas que visaria, no final das contas, uma integração total, né, ou desaparecimento da marginalidade. Né? Então, essa ambiguidade, né, do mito da marginalidade seria alguma coisa que seria preciso discutir para se pensar essa questão. Né? Um outro ponto importante, né, diferenciar a ideia de marginalidade da ideia de pobreza. Né?
Muito importante porque, evidentemente, que a pobreza faz parte da experiência, do vocabulário experiencial, né? Mas são textos que especificamente evocam uma experiência que não é experiência quantitativamente determinada, né? Porque necessariamente o pobre é menos do que o rico, certo? E o que pressupõe todos esses textos é uma discussão que se pauta muito mais pela antropologia, de uma experiência autêntica, né? Que não é menos do que nenhuma outra, né? Uma experiência que tem um valor em si, e que vale pelo que ela e que, portanto, deve ser diferenciado de um princípio que é eminentemente quantitativo, que é o princípio, que é a questão da pobreza, né? Marginal não é necessariamente o pobre, embora frequentemente, né, seja as duas coisas se misturem, né? Essas são categorias que precisam ser diferenciadas. A referência para nós aqui é um texto do Roberto, uma coletânea realizada pelo Roberto Schwartz nos anos 80, que chama-se Os Pobres na Literatura Brasileira, justamente a categoria marxista, né? Pobre é um eufemismo de marxismo cristão, né? Para se pensar a categoria de classe, né? E para nós, embora, como eu já disse, seja um elemento importante, né? É importante também que se pense a partir de um outro tipo de referências, né? O que move essa discussão sobre a crítica do Kahneman, né, é uma constatação que me parece fundamental, e acho que a sua observação vai nesse sentido, que é se perguntar de que forma que esses livros, esses autores são escolhidos, né? E por que a gente não poderia pensar em outros autores, em outros livros, em outras obras, né? O que pauta esse critério, né? Paranoicamente, radicalizando muito essa discussão, ela caminharia no sentido de dizer que o que determina a lista, o que faz com que nós leiamos esses autores sempre, esses autores, não outros, né? Na verdade são aparelhos institucionais, né? São o modelo do poder, a reprodução na escola, né? O fato de que a gente leia isso nos toca de perto aqui, toca vocês aqui na Universidade de Quebradas, aqui na universidade, no sentido de que nós estamos constantemente envolvidos num projeto, que é o projeto de formação de leitor, né? O que nós fazemos? Né? Constantemente nós estamos lendo textos, comentando esses textos, e nesse aprendizado de leitura, algo da ordem de uma pedagogia do gosto ocorre, né? Então eu preciso escolher novas listas, né? Trazer novos textos que a gente não, quando a gente leu na escola, a gente não leu, né? Ou isso é uma coisa que a gente pode fazer, né? Isso é da maior importância, mudar essas listas, né? Por exemplo, a Universidade de Letras era famosa por adotar única e exclusivamente autores mortos. Uma preferência pelo aspecto fúnebre da cultura e da literatura, porque para nós o que importava era, digamos, o fato de que o autor morto é o autor que concluiu, né, o contorno de uma obra. Se ele está vivo, ele pode mudar. Então, evidentemente, que o que interessa é isso. O que interessa é alguma coisa que ele está conversando com o que ocorre, né? Essa possibilidade de transformação, de nos transformar, e que os autores estão se transformando, que nos interessa. Mas isso, evidentemente, é uma posição que é a posição que nós estamos tomando ao redesenhar o contorno da universidade, né? Mas o que nós aprendemos é isso, né? Então, essa experiência que a Clarice Lispector traz em muitos dos textos dela, não só a Bela e a Fera, mas todas as crônicas sobre empregados, né? Uma pessoa que pensou muito, desnaturalizou a figura da empregada doméstica, né? Uma série de crônicas sobre essa experiência, né? O que é ser uma mulher escrevendo em casa, né? E as questões que existem com essa pessoa que está ali, que é o invisível, visível, esse trabalho dentro do espaço não trabalho, né, do espaço doméstico. Então, todas essas questões que Clarice traz para a literatura, né,
Acho que também, né, como tudo, acaba se transformando em algo que a gente não vê direito, né? Porque é como esse movimento que vocês acabaram de descrever, aquilo que está fora a gente vê, né? Então, o marginal ele é aquilo também que é visível porque está fora, né? E ao ser internalizado, a gente vai vendo menos. Então, eu preciso sempre despertar e se olhar para alguma coisa que não estava sendo vista ainda ali, né? É alguma coisa na Clarice que estranha, que produz essa estranheza, né? Então, isso evidentemente, que é o caminho que essa discussão vai tomar, né? Acho que eu vou ficar por aqui.